Olá, peripatéticos! Hoje daremos início à nossa revisão do segundo bimestre, para que vocês possam ter uma melhor compreensão e consigam fazer uma avaliação tranquila, sem grande preocupação. Daremos início na nossa revisão falando um pouquinho da origem e as influências da civilização árabe, né? Lembrando que a civilização árabe ela é marcada por uma grande expressão e expansão da capacidade de assimilação de outros povos, ou seja, a influência de muitos povos está relacionada com ela. Quando a gente fala um pouco de Meca, a gente pode observar que essa foi uma transformação, né, importante de um centro comercial e religioso. E como tinha o fluxo, né, essa peregrinação desses povos, né, de vários povos na cidade, então havia o quê? Grande facilidade do intercâmbio dessas culturas. Então, formou-se assim uma civilização, né, com diferentes características, né, e também essa apropriação de outros povos, né, que foram se unidos e aí principalmente foi dando característica na língua e na religião. Quando a gente fala da cultura islâmica, a gente pode observar que essa influência, né, ela teve grande parte da civilização helenística, né? E a gente pode perceber que isso foi tecnicamente na Alexandria e na Pérsia. E isso, sobretudo, né, vamos perceber que está relacionado principalmente durante o Império Bizantino. De certo modo, a gente pode perceber que essas conquistas, né, pelos muçulmanos, os persas, tomaram o quê? A incipiente arte árabe e islâmica que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sobretudo, a gente pode perceber que artistas e artifícios, né, para a glória do Islã foi de grande valia para que eles pudessem compor aí as suas características. Sobretudo, quando a gente fala um pouquinho do ponto de vista absoluto, né, a gente percebe que Maomé, né, tem a questão dos seus seguidores, né, que não tiveram aí grande, vamos dizer assim, a arte influída nesse contexto, né? Então a gente pode dizer que quando as fanáticas hordas muçulmanas invadiram o território da Pérsia, houve essa população, né, que abraçou rapidamente essa nova religião. E aí o espírito artístico, né, se apossou desses persas, né, e sobretudo possuiu a faculdade criadora de completar a fé dos árabes. Então, a Pérsia assumia assim o papel do foco original da cultura e o Islã tornou-se o seu instrumento. Quando a gente fala da característica da arte islâmica, a gente vai ver que a arte ela tem esse ponto, né, predominante dentro da arte bizantina. E a arte islâmica ela é essencialmente o quê? Decorativa, ela é condicionada pela religião, lembra que ela tem uma característica teocentrista absoluta, representa então uma atividade de uma questão espiritual, né? A espiritualidade está muito envolvida aí. Então, a proibição, né, sagrada de representar Alá sob formas antropomórficas, zoomórfica ou antropozoomórfica diferencia esse contexto. Lembrando que antropomórfica está relacionado com as formas humanas, zoomórfica com a forma de animais e antropozoomórfica com a forma humana e de animais. Então, quando a gente fala de Alá, está relacionado com o quê? Com o que possuía a natureza divina. E mesmo com essa proibição, né, que durou muito tempo, essas formas humanas, né, prejudicou o desenvolvimento da pintura e da escultura. Então, os arabescos tomavam representatividade dentro da cultura, né, e das artes nesses povos. E aí, a pintura e a escultura, né, tiveram esse grande, vamos dizer, atraso para ter uma grande relevância em relação às características da arte por ser apenas decorativa, né? E aí, especialmente pelos motivos geométricos, né, de figuras abstratas, como vocês podem ver aqui no contexto do texto, né? E as próprias linhas floreadas da escritura árabe adquiriam o quê? O alto valor decorativo. Porém, na arquitetura houve uma grande significância da arte aí na questão da arte bizantina. E também, ou melhor, né, do resgate da arte bizantina, e também quando a gente chega na arte islâmica, a gente tem uma grande apropriação dessa arte decorativa.
Então vejam lá, a arquitetura ela é o que? Ela é a arte-mãe, vamos dizer assim, do Islã, porque como houve uma defasagem da questão da escultura e da pintura por não poder representar essas figuras, né, antropomórficas, zoomórficas e zoomórficas, a arquitetura ganhou grande ênfase. E aí vocês vão perceber o quê? Percebam que a influência que recebeu as construções bizantinas, representada, né, por essa civilização, ela tem essa cúpula aí acima, né? Sobretudo os exteriores são singelamente acabados. Percebam que aqui nós temos bastante decoração externa. Observa a questão do que? Rítmica, agradáveis com zimbório e minerates. Então aqui a gente tem essas características, né, da própria arquitetura, que são o zimbório e os minerates, né? Contrastando com o quê? Com os pátios interiores profusadamente ornamentados. Então, a questão ornamental, os arabescos, a decoração vai estar muito relacionada com a questão da arquitetura aí islâmica. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da mesquita, porque ao contrário da igreja cristã, lembre-se disso, tá? A mesquita não é a moradia de Deus, ela é apenas o lugar de encontro dos fiéis, onde se pode orar em paz. Então, isso é bom tomar como nota, tá? Façam suas anotações, façam seus mapas mentais, porque isso é importante. Então, ao contrário da igreja cristã, a mesquita não é a moradia de Deus, mas apenas o lugar de encontro dos fiéis, onde se pode orar em paz. Então isso é importante, né? Porque sem dúvida essa característica ela vai ter uma importante difusão dentro da arquitetura, ou seja, da sarracena, certo? Então vejam lá, a mesquita em árabe é o lugar de prostração, né? O local de oração, é um lugar sagrado, né? Dentro desses povos aí, onde os muçulmanos eles faziam o que? Eles estendem, né, os tapetes, né, e ali eles prostam diante de Deus, né, ele coloca a sua presença diante de Deus. Sobretudo tem essa parede, né, de santuário que a parede Qibla, né, assinala a direção da Meca e num sentido, né, ela é sagrada, embora, claro, né, se destine apenas para ser o que? Funcional, sem nenhum simbolismo místico particular. Então, né, às vezes a gente pode perceber que ela tem uma questão mística por eles estarem ali, mas não é apenas uma questão funcional, que é realmente proteção, né, no sentido literal, né, dessa parede. E como o resto da mesquita, o santuário foi inicialmente decorado, né, por tradição, e esse estilo simples, né, ele acaba fazendo o quê? Ele repugnava os sinais de idolatria, né? Eles tinham essa questão de não ter essa idolatria para com a questão religiosa. Então a gente tem aí o Mihab, né, que é uma característica marcante dessa parede de Qibla. Então aí perceba aí que aqui nós temos o minerate, né? Então perceba aí que aqui é um minerate característico. E aqui tem outro minerate, né, que as formas, né, são aí bem diferenciada, né? Porém tem assim a característica funcional dele e também dentro do conceito místico a mesma, né? Lembrando, gente, como eu falei para vocês, né? Então aqui a gente tem o zimbório, né? E aqui o minerate. Então lá no início, né, do século VIII, né, quando pela primeira vez, né, introduziu-se, né, o Mihab, certos seguidores puritanos de Maomé se opuseram. Então eles não tiveram assim, uma aceitação muito amigável nesse sentido, né? E aí eles alegavam que o quê? Que era muito parecido com os nichos, onde tinham que se impunham os santos, as igrejas cristãs. Então eles tiveram nessa oposição, porque você lembra da questão de não adoração, né? Algumas questões aí. Porém, né, pode de certa forma, né, ver que o ponto foco era o que? Apenas a oração, né, como se incorporou nas mesquitas por todo os Islã. Certo, gente? Então, eu vou passando aqui porque o que interessa a vocês é realmente isso, né? Prestar atenção na questão um pouco do início, né, para vocês entenderem como surgiu o povo, né? Falar um pouquinho sobre a característica da arte, né? Então, antropomórfica, zoomórfica ou antropozoomórfica, né? Eram proibidas nesse tempo, né? Então, o que predominava era o quê? As características praticamente relacionadas com a questão
decorativo. Então, decorativo estava ali sem figuras de homem, de animais, né? Não poderia ter. E a ênfase é na arquitetura, dando ênfase na questão decorativa e falando sobre a questão do zimbório e dos minerates. Certo, gente? Então, a gente vai dando continuidade e eu vou mostrando aqui para vocês algumas imagens. Então, olha lá. Aqui nós temos o Taj Mahal. Então, observa aí que bela imagem, né, do Taj Mahal. E perceba aqui os zimbórios, os minerates lá. Aqui abaixo nós temos o interior, né, do Palácio de Ambra. Então percebam aí que a decoração ela é bem evidente, né, dentro desse palácio, né? Então observa aqui a decoração está bem explícita aí, né? Então aqui a gente fala um pouquinho da decoração, né? Então vejam aí que ela é bem característica, né? Os frisos, né? Então tudo isso está aí completando, né, os arabescos, ornamento, tudo isso faz parte aí destas decorações. Dentro da literatura islâmica, a gente tem aí, né, o Corão, né, que é, vamos dizer assim, uma obra que eles, né, têm de grande valia, né, então sem dúvida essa obra ela é significativa para eles, né. Porém, a época mais próspera dessa civilização árabe, né, foi certamente a do século XI aí, né, e XII, onde a Espanha contou com grandes focos culturais como Toledo, Córdoba e Granada e Sevilha, né, não Sevilha, Sevilha. E aí, percebam aí que, embora o Corão ele seja uma grande influência para esses povos da parte literária, vamos dizer assim, uma das obras que teve assim uma grande e ampla, né, e duradoura influência foi quem? As 1001 Noites, né? Então, após assim, vamos dizer assim, se a gente fosse classificar, né, em primeiro e segundo, o Corão seria o primeiro e a outra seria As 1001 Noites, né? Onde a gente pode ter aí, né, esse registro, né, da vida, né, como Bagdá, o Cairo, né? Então isso tudo está relacionado nesse aspecto aí, tá? Outro grande destaque foi que o Ribayat, né, que estamos aqui, e também essa obra que pertence, né, praticamente ao Omar Khayyam. Desculpe pela pronúncia, porque não domino, tá, gente? Mas é quase isso daí, certo? Então, só para frisar mesmo, então, a outra forma literária com grande ênfase aí do povos islâmicos é As 1001 Noites. Tomem nota disso, tá? Bom, então, tecnicamente, gente, nós temos aí essas características predominantes, né, dos povos islâmicos, né, e isso vai ajudar vocês aí a ter, né, essa consciência, a perceber aí como verificar, né. Então, para vocês lembrarem a questão dos elementos decorativos, né, e arquitetônicos, então nós temos os arabescos e ornamentos, frisos, né, e também a questão dos minerates e do zimbório, certo? Então isso a gente fecha a nossa característica da arte, vamos dizer assim, islâmica, né, e da literatura, falando das 1001 Noites, e aí vocês percebam que essa decoração ela está bem característica. Então aqui ó, tem algumas até dos exercícios propostos, né, mostrando um pouquinho dessa arte decorativa, não dessas outras que a gente é de outra questão, mas da arte decorativa aí, certo? A gente vai agora entrar numa outra característica, né, sobre a relação, né, dessa questão da nossa prova do segundo bimestre. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre a arte românica, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a arte românica para que vocês possam aí ter como embasamento para a avaliação de vocês. Então vejam lá. Dentro da característica da arte românica, como nós já havíamos, né, falado um pouquinho antes, a gente tem algumas características predominantes, né, desse contexto aí românico, né? Então vamos lá, eu vou diretamente porque a origem a gente já teve um pouquinho bastante explícito nela, né, quando a gente fala dos povos românicos. Então eu vou logo para o que nós vamos perceber, que é a questão arquitetônica, né, que é o que basicamente vou
solicitar a vocês, né? Então vejam lá. Então, quando a gente percebe da arquitetura, né, românica aí, a gente tem que pensar o quê? Nas cúpulas, né, que estavam envolvidas na questão arquitetônica. Da questão aqui, ó, tá vendo a planta da catedral de Saint-Denis aqui, ó? Ela é o quê? Ela tem um septo, né, aqui. Então, lembra que ela é a base aí da nossa arquitetura românica e que posteriormente ela vai ser o quê? A nossa base da catedral gótica, né? Então sempre lembra disso daí. Então vamos lá para a arquitetura românica. Então os monumentos lá do século XI são o quê? Escassos, em razão do quê? Das invasões, pilhagens de nômadas, né? Das guerras feudais e também dos incêndios. Então, tecnicamente, gente, as construções românicas, elas eram fortes, né? Literalmente eram fortes aí. E aí, a ideia de utilizar a abóboda, né, era o quê? Ela rapidamente se difundiu, né, criando aí o quê? Esse começo da grande realização arquitetônica, né? Então, a abóboda, ela foi uma invenção, né, que eles criaram com essas nervuras todas que tem na abóboda. Para quê? Para dar uma nova concepção aí arquitetônica a esse estilo, né? A arquitetura nesse período ela foi caracterizada por quê? Pelo aspecto regional, certo? Então lembre-se disso, e trazido na utilização de métodos engenhosos, que isso visava o quê? O equilíbrio arquitetônico e também a adaptação, né, dessas plantas da igreja, dos mosteiros e também dos castelos, certo? E aí, sobretudo, a gente tem o quê? Algumas características que vão nos dar, né, de intenção, né, sobre essa ideia aí dessa arquitetura românica, né? Então, por exemplo, quando a gente pode observar, a gente tem aí, ó, outra planta, né? Olha lá, tá vendo? Bem característica dela. E aí você percebe que aqui nós temos a igreja aqui no centro e que a gente tem todo o pátio, né, em volta dela, que também fazia parte desse complexo arquitetônico aí. Lembrando que aqui a gente está falando de Pisa, né? A gente está falando do complexo arquitetônico de Pisa, onde eu falei para vocês que a gente só conhece a Torre de Pisa, né? Então a gente esquece que tem todo um complexo em volta, né, arquitetônica, e a gente acha que a Torre de Pisa é um monumento, apenas algo que foi criado separado, mas não, ela faz parte, né, do conjunto arquitetônico aí de Pisa, né, da Catedral de Pisa. Então isso é importante observar aí, tá? Então observa que tem essa planta, ela mostra bem explicitamente aqui, né, toda essa parte aí, e isso está relacionado com a arquitetura românica aí, tá? E aí a gente pode compreender algumas questões relacionados a ela, né? Aqui a gente tem a abadia, né, de Cluny, onde também tem a planta, né, ela tem uma característica bem próxima aí, e a gente percebe que vamos pensar nessa seguinte, né, que a gente tinha as abadias, né, elas serviam aí de algumas localidades, né, e quando a gente fala das catedrais, a gente está falando principalmente das regiões mais centrais aí da cidade, como a gente vai ver lá na parte gótica, tá? Na escultura românica, que só para abrir um adendo aí, a gente pode perceber que ela tem aí, né, um grande, vamos dizer assim, um temeroso dos excessos do culto pagão ao corpo humano, né? Então tratava-se, porém, do que? De uma escultura inteiramente subordinada aos próprios propósitos arquitetônicos, né? Então as imagens, elas não eram imagens, as estátuas, né? Não eram como a que a gente conhece hoje, soltas, separadas. Elas sempre faziam parte do que? Da arquitetura. Então ela fazia parte desse próprio contexto arquitetônico, né? Então ela não tinha separadas, elas não eram separadas, elas eram fixadas no próprio parte arquitetônica aí desses lugares, né? E aí a gente pode também falar do que? Dos ornamentos, né, dos capitéis românicos, né, que eles são utilizados e com motivos mais diversos. Então lá tem a figura de demônio, de animais fantasiosos, tem a questão de formas vegetais, geométricas, né, e elas vão se mesclando, né, desses personagens aí do Antigo, né, e do Novo Testamento aí, que vão dando essa contextualização dessa intenção que eles tinham, né, quanto ao
ao contexto religioso daquela época, né? E lógico que também não tinha somente essa questão de animais em folhagens, né? Mas também figuras humanas, diferente da questão que a gente falou do islâmica, né? Já que na questão românica tem o ser humano, né, praticamente envolvido aí, e ele tinha a função de ornamentar esse conjunto do total dessa igreja, certo? E aí eles têm a intenção de quê? De preencher esses espaços, né? E essas figuras são de certa forma curvadas e torcidas para quê? Para que esse tamanho aí, né, taticamente fosse o quê? Fossem sim, vamos dizer, encaixando, né? E aí tornar o quê? O tamanho, de certa forma, como que eu posso dizer? Ele compunha, né, essa arquitetura, então às vezes ele de certa forma não era perfeito na sua estética. Por quê? Porque ele tinha que preencher esses espaços aí da decoração, certo? Um pouquinho da pintura aqui, a gente pode falar do que? Das iluminuras, né? Então, na questão românica, as iluminuras têm um poder muito forte, né? Dentro da composição da literatura. E aí, a gente tem algumas iluminuras, né? Que vão ter o que? Essa compreensão, né, de complementar o que? Essa informação. Então é como se fosse uma ilustração, né, desses livros aí, vamos dizer assim, sobre isso, tá? Aqui nós temos algumas questões da música, mas nós não vamos entrar, né, na relação da avaliação nesse contexto aí da música dentro da nossa avaliação, tá? Então isso a gente não vai falar um pouquinho. Depois, lá no livro de vocês, né, dá uma lida sobre esse contexto, porque aí vocês vão ter uma compreensão melhor sobre essa parte aí da questão da cultura, né, e também da arquitetura românica, certo? Bom, a gente vai dar seguimento agora para o nosso próximo contexto aí, para estarmos falando um pouquinho sobre outra característica. Então, vamos falar um pouquinho sobre a característica, né, dessas questões arquitetônicas, né, românicas. Então a gente tem o quê? A gente tem os campanários, né, que seria a torre de Pisa, é um campanário, certo? Então ela é como se fosse um observatório, né? Então ela é chamada de campanário. E a gente tem também uma característica que é as abóbodas, né, que estão aqui já como forma, né? Lembrando do corredor central, né, que a gente tem aqui, e o septo, né, essa planta, o corredor septo. Então esse conjunto, né, arquitetônico fazia parte de uma instalação só, vamos dizer assim, né, da característica. Outra característica importante de lembrar são a construção com os capitéis, né? Tá vendo os capitéis aqui, né? Os arcos, né? E os capitéis. E também lembrar que as paredes dessas abadias, né? Essas catedrais, elas tinham o quê? Era muito grossas, né? Então tá vendo que é quase um forte, né? Então as janelas que tinham, elas eram pequenas, né, estreitas, diferente das catedrais góticas que nós vamos ver. Então, ó, pequenas e estreitas. Então essa era uma característica, porque era muito pesada essa arquitetura, né? Então não tinha como fazer janelas mais largas, né? E lembram que ele está usando, ó, os arcos, né, nas janelas. Então está usando uma característica aí romana, né? Então por isso que é românico, né? Então característica romana aí, certo? Para complementar essa parte aí da característica da arquitetura românica. Bom, nós vamos iniciar agora um pouco da questão da característica da arte gótica, tá? Só que eu vou principalmente para a parte arquitetônica, que é o que nós vamos abordar na nossa avaliação, tá? Lembrando aí que, sobretudo, né, pensando nesse contexto do românico, né, e do gótico aí, eu vou ler aqui essa partezinha para que vocês possam ter como menção, né, aí, para que vocês possam ter uma ideia do conceito aí, tá? Então vamos lá. As novas condições de vida do fim do século XII desempenharam um papel determinante. Na França, a autoridade real centralizadora tornou-se pouco a pouco mais poderosa. O sistema feudal não tinha desaparecido, mas os grandes vassalos já não eram tão independentes como no século XI. A criação de cidades importantes, favorecidas pelos reis, modificou a estrutura da sociedade.
No princípio do século XIII, a França de Felipe Augusto atingiu uma unidade desconhecida até então, e esse reforço de centralização foi continuado. Apesar das guerras e das crises políticas, por outro lado, os meios de comunicação melhoraram lentamente, permitindo por toda parte um maior conhecimento das províncias vizinhas e das suas atividades. Essas transformações favoreceram mais a elaboração de um estilo gótico francês do que um estilo normando ou de um estilo provincial individualizado. Então, isso daqui, né, é uma história mundial da arte lá de Portugal, da livraria Bertrand. E aí a gente pensa o quê? Que para muitos, falar em arte medieval é falar em arte gótica. Esta concepção, que ignora as artes bizantina e românica, é uma parte justificável pelo fato de a arte gótica ser mais espetacular da Idade Média. Do ponto de vista arquitetônico, representa a solução do problema das abóbadas em todas as naves e o aumento da luminosidade no interior do templo com a introdução das janelas. Ou seja, quando a gente fala de arquitetura gótica, a gente tem que pensar que eles foram os grandes mestres da arquitetura no sentido de trazer a grandiosidade de uma arquitetura superior a qualquer outra do tempo medieval. Em que sentido? No sentido de ter conseguido grandes feitos, né, com algumas questões principalmente da inovação, né, das abóbadas já presente lá no românico, mas teve essa inovação, principalmente com a questão das nervuras, né, da introdução das nervuras, e também com a questão do quê? De tornar o uso, né, dos contrafortes e dos arcobotantes para sustentar as paredes, isso que não tinha no românico. E aí, com essa sustentação das paredes, conseguiu-se o quê? Janelas maiores, paredes menos espessas, né, menos grossas, e aí uma grande luminosidade dentro das igrejas. Então, em contrapartida da igreja românica, as igrejas agora góticas são que todas iluminadas. Porém, a base para uma igreja gótica é a planta baixa, né, de uma construção românica. Tanto que vocês vão perceber que ela tem lá os corredores, né, o corredor, nesse caso agora o corredor central e lateral, né, que são as naves centrais e laterais, e lá no fim tem o que? O septo, né? Então a base praticamente é tecnicamente a mesma. Uma característica que a gente vai observar na igreja, nas catedrais, né, góticas, é a questão dos arcos, né? Antes os arcos eles eram o quê? Eles eram arredondados, né? Então característica grega lá, românica, quer dizer, românica, né? E aí agora a gente tem os arcos o quê? Ogival, né? Que era a questão de arcos que tem a forma de ogivas, né? Então eles são pontudinhos, certo? Característica da questão da arte gótica, gente, olha lá. A arte gótica ela é mais homogênea, né, do que no românico, né? Ela tem essa questão da homogeneia, né? Ela não tem se você for pegar uma igreja gótica em uma província, depois em outra, você vai ver que ela tem a mesma característica. Os românicos não, eles tinham essa heterogeneia, que era um pouco diferente uma da outra, né? Podia ter até a mesma base, né, a planta, mas ela tinha uma diferença do contexto arquitetônico. Já o gótico não, né? Ele tem uma diferença aí porque eles eram bem mais homogêneos, né? Eles eram mais iguais, vamos dizer assim. Apesar que na França, né, na Espanha e na Itália, é representada certas diversidades, né, regionais. Então, lógico que assim, né, a gente não pode falar que elas têm essa absoluta para explicar que a gente não fala que é iguais, mas sim homogênicas, né, porque ela tem algumas variações aí na sua arquitetura, certo? Então, o gótico mostra o quê? Uma substancial unidade. Então ele tem uma unidade como se fosse único, né? Ele tem essa característica de mostrar uma única unidade, né? Como se fossem iguais. Vamos pensar em algumas igrejas aí que a gente tem na atualidade, né? Que você vê os prédios delas e elas são tecnicamente parece que a mesma igreja, só que mudando o local delas, certo? E aí, quando a gente fala sobre a questão da catedral gótica, a gente pensa nesse intuito, né, de que ela está geralmente localizada, né, dentro aí de uma
de uma sociedade, né, ou de uma cidade central aí. Então vamos ler essa partezinha aqui, ó. A Catedral Gótica é uma obra das cidades e das operosas artes que a vida urbana suscitava. Como a igreja românica fora uma representação das comunidades rurais e das tranquilas artes dos monges e dos seus auxiliares camponeses. Assim, enquanto a igreja tomara o seu cargo, a arte românica e a arte gótica nasceu com as cidades, né? Então, uma característica era o quê? As abadias, né, serem lá no parte rural e as catedrais nas grandes cidades. Então, na arquitetura, a gente vai ter o quê? Que ela se desenvolveu a partir da questão românica, como falei para vocês, né, da base românica, mas é ousada e tem como característica o quê? Os arcos ogivais. É verdade que, né, se a gente for pensar, esse elemento é fundamental no estilo gótico e ele aparece também em outros estilos. Durante o período românico, esse arco ogival ele aparece nos lugares onde existia o quê? A influência islamita. Isso é legal lembrar, certo? Embora a sua manifestação ela era mais pura e típica dentro, né, dessa catedral, a arquitetura gótica não é um sinônimo de edifício religioso e tem mais que a românica um vasto raio de realização. Dentro dela tem o que? As capelas, os conjuntos abaciais, os mercados, sedes de corporações, as casas e os palácios corporais, particulares, né? Também fortalezas, muralhas de defesa, palácio público, bastitérios e também hospitais e castelos. Então é um complexo assim como as outras, certo? A catedral então ela se tornou o centro da cidade. Todos contribuíam para a sua construção, certo? Aqui a gente tem a capela de Henrique, né? Henrique VII aqui. E aí a gente tem uma outra questão que a gente vai ver logo abaixo, que é a Saint-Denis, né? Então, depois de Saint-Denis, os bispos e as cidades disputavam entre si a glória de construir os templos mais importantes. Então havia esse certo ego, né? Vamos dizer deles assim. E eles dispunham de abertamente a exceder tudo que já fora feito. Então um queria ser, né? Construir a catedral mais, né? Sobretudo maior do que a outra, né? E uma das mais, vamos dizer assim, imponentes catedrais, aqui nós pode ver, ó, uma delas, né? A gente tem aqui em cima a Catedral de Salisbury, na Inglaterra, e aqui embaixo a Catedral de Reims, né? Segundo os planos de arquitetônico de Andorre, da França, né? Então olha lá que bonitinha, né, gente? E aí uma delas, né, mais característica é a Notre Dame, né, que vocês têm aí como grande ênfase. Vamos lembrar então, gente, o seguinte. Olha aqui, ó, a rosácea, tá vendo essa parte aqui, ó? Ela é uma característica muito forte da arquitetura gótica. Então, vamos lembrar. Rosácea. Os corredores que eram chamados de naves eram 3, né, que é o grande portal aqui, né? Então, eram 3 corredores chamados de naves laterais, nave lateral esquerda, nave lateral direita e a nave central. Lá na frente nós temos o que? O septo, certo? E ao lado aqui o contraforte junto com os arcos botantes. Sem contar que as janelas eram vitrais, né? Grandes vitrais, e elas tinham uma ampliação muito grande, elas eram largas, né? E bem altas. Certo? Então essa característica é legal para se lembrar aí. Olha aqui a Catedral de Chartres, né? A França também, né? Bem bonita, bem característica. Aqui dá para ver bem, ó, os contrafortes, né? E os arcos botantes segurando aqui. Lembrando que a questão da abóboda, né, gente? Ela também tem uma influência muito grande que, principalmente para sua nervura aí, praticamente, né? Então, olhando daqui dá para você ver esses cruzamentos, tá vendo? Acho que as nervuras, né, que estão ligados aí aos arcobotantes e os contrafortes. Certo, gente? Aqui nós temos a parte da escultura, né? Porque a escultura ela também era inserida nessa parte aí das igrejas, né? Mas isso é algo que a gente não vai entrar como ênfase, mas aqui tá, os vitrais. Olha a imponência, gente, desse vitral, né? E olha que o tamanho dessas janelas, né? Isso nunca vai acontecer numa arquitetura românica, mas olha aqui, ó, as nervuras aqui, ó, tá vendo? Isso aqui foi magnífico nessa época aí, tá? Só vou fechar com a conclusão para que vocês tenham uma ideia melhor sobre isso daí.
Então vejam só, à medida que o arquiteto, né, o gótico, tornava-se mais requintamente exato no cálculo de extensão e resistência, pressão e distensão, os pilares maciços do interior românico eram substituídos por grupos de colunetas. As paredes espessas abriam-se em imensas janelas e as abóbadas e torres subiam cada vez mais. Onde o românico se mostrara sólido, fechado e triste, o gótico se mostrava gracioso, ininterruptamente espaçoso, maravilhosamente pleno de luz. Somente com os grandes arranha-céus do século XX pôde a arquitetura realizar façanha que só pudesse comparar às dos extraordinários arquitetos góticos, né? Então, para mostrar aí a imponência dessa relação aí. Aqui tem uma pergunta da PUC, né, que está na apostila de vocês, e é legal para observar, tá? Façam os exercícios porque eles vão te dar bastante base para avaliação, ok, gente? Então, ó, aqui tecnicamente românica, né, arquitetura românica, e aqui uma arquitetura gótica. Percebam aí a diferença entre elas, né? E isso é legal de se compreender aí, tá? Lembrando que é sempre bom fazer uma ponte entre a história da arte e a história, né, que vocês têm também na frente 1. Por quê? Porque isso vai te dar base para algumas questões, né, da nossa avaliação, certo? Então, tecnicamente da questão gótica, a gente encerra por aqui, para que vocês tenham aí uma melhor compreensão sobre esse assunto, certo? Bem, para finalizar a nossa revisão, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do contexto do Renascimento, certo? E a gente inicia pensando que o quê? Que o Renascimento, ele é o florescer, né, da questão do início do século XIV, vamos dizer aí, certo? Então o que acontece? Enquanto lá a gente tinha o gótico, né, com as suas características particulares, né, e sua concepção dentro do teocentrismo, no Renascimento a gente vai ter o antropocentrismo, ou seja, gótico, Deus no centro, Renascimento, o homem no centro. E todo esse fôlego, né, essa expansão de pensamento, de mudança de compreensão, ela vai dar uma enguinada, né, chamada de movimento do renascimento cultural, né? Então esse movimento que nós tínhamos atribuído aí, né, sobre esse novo pensamento, esse reflorescer aí do pensamento, está relacionado com o movimento renascimento cultural. Lembra-se disso, tá? O Renascimento, ele é caracterizado, né, por essa nova concepção de ideias, né, que foi o que essas grandes descobertas, né, que isso torna uma nova expressão na sociedade. E aí a gente tem o que? A ideia do individualismo. Então o Renascimento, ele tem essa questão de trazer o centro para o homem, né, e pensar nessa individualidade de cada um, né, de cada ser humano aí. E isso levava o quê? Levava o homem ao desejo de ser conhecido por outros homens, né, e em vida e também depois da morte. Ao mesmo tempo que levava esse olhar para o mundo de forma científica, buscando o que? Explicações que até ali tinham, né, sido admitidas sem provas. Ou seja, então a gente percebe que a ciência agora ela está num âmbito mais evidente dentro do Renascimento, e não como lá no Gótico, né, que tem os seus princípios cristãos, né, como forma e como base da questão aí artística. Sobretudo, lembre-se de uma coisa importante, tá? Isso é legal vocês tomarem nota. Lógico, primeiramente do Renascimento Cultural, que é o que é um movimento que se instalou dentro do século, né? Aí do século XIV, que estava relacionado com a questão desse novo pensamento aí, né, sobre a ideia. E a gente tem o que, ó? Isso aqui é importante lembrar. Entre a burguesia e os humanistas havia reciprocidade de interesse. Então, lembra que a burguesia tinha uma ligação bem direta com a questão humanista. Os humanistas faziam parte do séquito da burguesia e dela recebiam apoio material e consideração social. Embora os humanistas
né, fossem os apóstolos da antiguidade, eram homens do seu tempo que pretendiam viver uma vida diferente. E o estudo da cultura clássica possuía alguns traços dessa vida. O entusiasmo pela antiguidade era tão grande que os príncipes e os papas consideravam os humanistas como secretários indispensáveis. Então, ligação direta com os humanistas e a burguesia. Certo, gente? Então, isso é uma coisa importante para lembrar aí dentro do contexto do... principalmente, né, dos acontecimentos aí da nova concepção do renascimento cultural. Tá? E quando a gente pega algumas características arquitetônicas que a gente viu, então perceba que essas características, essa grande cúpula, né, que a gente está vendo aqui, ela tem direta influência, né, dessa nova concepção do movimento aí do renascimento cultural. Tá? Isso é legal lembrar e ficar atento, né, para essa questão. Certo? Então, a arquitetura renascentista, né, ela tem essa característica, vamos dizer, ela faz um resgate, né, da arquitetura românica, né, ela tem essa ideia, né, e aí ela serve como, se a gente for pensar, né, apesar da identidade com a cúpula, né, do templo romano, a base é da inspiração gótica, né, a base ela tem inspiração completamente gótica, porque você vai ver que tem algumas características aí bem parecidas, certo? Então, a gente vai observar que, sobretudo, essa arquitetura ela está relacionada com bastante características, que tem aqui essa cúpula, né, bem característica das abóbodas, né, com as nervuras aí, e a arquitetura ela tem aquela famosa, né, do corredor central e tudo aquilo que a gente já viu aí, tanto no românico, né, quanto no gótico, certo? A gente não vai falar muito da pintura, nem das características aqui da escultura, mas o que é mais importante se lembrar da questão do renascimento, né, vamos dizer assim, na arquitetura, é realmente esse estilo, né, que ele adota do românico também, mas também tem grande influência da questão gótica. E lembrando que isso está relacionado tudo com o movimento do renascimento cultural, certo? Então essas cúpulas aí, elas são relacionadas com o renascimento cultural, né? O movimento artístico chamado de renascimento cultural. Isso é importante lembrar, né, que está relacionado com isso, certo? Bom, sabendo-se disso, né, a gente compreende que essa estrutura, né, da arquitetura, vamos dizer, renascentista aí, ela está inserida, né, num contexto onde praticamente destaca, né, a principal figura da arquitetura romana lá do século XVI, principalmente, né? Quando a gente fala aqui de Bramante, né, quando a gente pega essas construções, né, estamos relacionando com essa arquitetura do século XVI, né? Então a gente dá um saltinho aí, né, e vai para o século XVI, onde a gente já tem essa característica aí relacionada a essa estrutura, certo? Então os renascentistas, eles são caracterizados por esse espírito, né, que modifica a mentalidade do pensamento e é marcado por grandes descobertas, né, de forma expressiva, considerando eles individualistas pela forma de ter o antropocentrismo, né, como segmento aí, onde estimulava a busca da fama que levava o homem ao desejo de ser conhecido por outros homens. Isso é legal, né, de se lembrar. Certo, gente? Com isso a gente vai encerrando a nossa revisão aqui, para que vocês possam aí conseguir desenvolver uma melhor, né, concepção aí sobre a nossa avaliação aí, vamos dizer, do nosso segundo bimestre.